galerinha do canal Ponto Alto. Hoje trouxe para vocês essa fofura, esse chaveiro em forma de sorvetinho. E vamos fazer agora, então, o passo a passo dele, ok? E antes da gente iniciar a aula, não deixem de curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever, para que a gente possa trazer mais e mais aulas bem divertidas para vocês, ok? Vamos lá, então? Para essa aula, eu vou utilizar a linha Amigurumi. Essa cor que eu estou usando é a castanha, para fazer a casquinha. Mas você pode utilizar também a linha Anne dobrada, na cor que vocês considerarem aí legal para fazer a casquinha, tá bom? E vou usar um restinho também de Anne. E como eu vou usar a Amigurumi, ela é um pouco mais grossa, a gente vai utilizar então a Anne dobrada para fazer a parte do sorvetinho, ok? E aqui eu colei então uns pompons. Vocês podem utilizar pompons, pode utilizar miçangas também. E vamos utilizar também uma argolinha de chaveiro, ok? Vamos lá então para o passo a passo. Utilizando então uma agulha número 2, a gente vai começar então a fazer a casquinha, tá? E a casquinha eu começo com um anel mágico. 6 pontos baixos no anel mágico. Uma correntinha para iniciar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos puxar o nosso fio. E aqui na primeira casinha, a gente prende com mais um ponto baixo, que a gente vai trabalhar em espiral, ok? Nessa próxima carreira, a gente vai fazer um ponto e um aumento. Então, eu vou começar com um aumento para facilitar. Então, a gente inicia com um aumento e a gente continua um ponto, um aumento, um ponto e um aumento por 3 vezes, ok? Aí, a gente vai iniciar o nosso cone. Aqui eu venho na parte de trás, faço um nozinho para não soltar, ok? E a gente vai continuar, um ponto e um aumento. Na segunda carreira, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, finalizando aqui então com o ponto baixo, já que nós iniciamos com o aumento, né? Vamos continuar a carreira. Eu já faço sem marcar, mas vocês podem marcar. Eu utilizo aqui, ó, o fiozinho. Nós iniciamos. Se você tiver um marcador também, pode utilizar o marcador, ok? Agora, nós vamos fazer ponto sobre... Vamos continuar aqui, ó, fazendo ponto sobre ponto. Então, aqui foi onde eu terminei, aqui já tem um ponto, nós vamos continuar, então, essa carreira, ponto sobre ponto. Vou continuar aqui. E voltamos para a próxima carreira. Finalizada a minha carreira, notem que já vai formando o conezinho. E essa é a sequência que a gente vai trabalhar, até 5 pontos e um aumento, finalizando com uma carreira de ponto sobre ponto. Então, aqui nós fizemos 6 pontos, uma carreira, na próxima carreira, um ponto e um aumento, ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento, ponto sobre ponto, 3 pontos e um aumento, ponto sobre ponto, até chegar em 5 pontos e um aumento, e a última carreira, ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer as minhas aqui, quando a gente finalizar, eu volto com vocês pra gente já iniciar a parte do sorvetinho, ok? Terminadas minhas carreiras, né, até 5 pontos e um aumento e uma carreira de ponto sobre ponto, vamos finalizar, então, essa carreira aqui, arrematando o fio. Arrematamos o fio. Com a agulha, a gente pula um ponto, vem no próximo, puxa a linha
de dentro para fora. Vamos com a agulha de dentro para fora e puxamos o fio para dentro. Fica dessa forma nosso arremate. Quando nós formos iniciar a carreira do sorvetinho, vamos trabalhar aqui em cima, escondendo essa linha, ok? Uma dica legal que eu quero dar para vocês, quando a gente vai trabalhar com um fio mesclado, né, que é esse fio colorido, e quando a gente vai trabalhar com ele em 2 fios, a gente ajustar ao máximo os 2 fios na mesma cor, ok? Para que o desenho das cores fiquem legal, tá? Porque se a gente deixar o fio misturado, não vai formar esse desenho com as cores, tá? Não vai dar um acabamento legal. Vamos lá, então? Com o fio preparado, fio duplo da linha Anne, a gente pode começar aqui aleatório ou antes ou depois do nosso arremate. Vou iniciar, então, depois. E aqui, vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, eu passo a linha, no mesmo ponto eu faço um ponto baixo. E continuo com ponto sobre ponto até chegarmos no nosso início. E a gente já vai trabalhando e arrematando o nosso fio. Quando a gente faz esse arremate, não precisa nem dar nozinho, tá? Só a gente fazer aqui ponto sobre ponto. Então, vou terminar minha carreira aqui e já voltamos. Finalizada, então, aqui a minha carreira, a gente vê... Terminada, então, aqui a carreira, nós vamos iniciar agora aqui, no nosso primeiro ponto. Vamos fechar com um ponto baixíssimo, pegando apenas... Fechamos com um ponto baixíssimo, ok? Agora, nós vamos fazer uma correntinha e vamos virar o nosso trabalho, porque agora nós vamos fazer essa parte aqui como se fosse o derretidinho do sorvete. Vamos trabalhar da seguinte forma. Depois de virado o trabalho, nós vamos pegar apenas na alça de trás do trabalho, ok? Vamos virar o nosso trabalho e vamos pegar aqui nessa parte de trás do fio, vamos fazer 3 médios pontos altos, ok? 3 médios pontos altos. 1, 2 e 3, ok? E por que que a gente virou o trabalho? Porque se a gente fizesse ele desta forma, essa parte aqui ia ficar do avesso, né? Então, a gente virando o trabalho, a gente faz ele vai ficar do lado certinho, ok? No próximo ponto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, ok? No próximo ponto, mais 3 médios pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Então, assim, nós vamos seguir toda a volta do nosso trabalho, tá? No próximo ponto, pegar na alcinha de trás, um ponto baixíssimo. No próximo ponto, 3 médios pontos altos. E assim a gente vai fazer por toda a volta. Chegando aqui ao final, temos mais um ponto baixo aqui, né? Um pontinho aqui, a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo, ligando aqui no primeiro lequezinho que a gente fez, ok? Desta forma. Finalizando, a gente vai virar o nosso trabalho. Podemos fazer aqui uma correntinha. Vamos virar o nosso trabalho novamente. Vamos prender com ponto baixíssimo na primeira correntinha lá de trás.
E agora nós vamos fazer pontos baixos, ponto sobre ponto. Vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, tá? Então, 3 pontos baixos e um aumento. 2, 3 e um aumento. Pegando as correntinhas que ficaram lá atrás, tá? Então, aqui, ó, as correntinhas que ficaram. Mais uma vez, 1, 2, 3 e um aumento. E assim nós vamos fazer por toda a volta. Finalizada aqui a carreira, com 3 pontos altos e um aumento, nós vamos fazer 3 carreiras seguidas de ponto sobre ponto. 3 carreiras de ponto sobre ponto. Um ponto em cada ponto de base, ok? Ponto baixo. Vamos lá, então. Feita, então, as minhas 3 carreiras de ponto sobre ponto, agora a gente vai encher um pouquinho, né, nossa casquinha aqui com o enchimento em fibra de acrílico, ok? A gente pega um pouquinho de enchimento e com a ajuda de um instrumento como esse aqui é um pincel que eu tinha, foi cortado e feito essa fenda para facilitar na hora de empurrar a fibra pro cantinho. E é bom você começar de pouquinho em pouquinho, porque para não ficar o fundo, aqui a gente já pode cortar, para não ficar o fundo vazio. Se a gente coloca muito enchimento, o fundo pode correr o risco de ficar vazio. Então, a gente empurra bem e aí a gente continua a encher a casquinha e o nosso sorvetinho. Aqui já tá bom, vamos continuar aqui, porque senão atrapalha, né, nosso trabalho. Agora, a gente vai fazer 3 pontos e uma diminuição, depois 2 pontos e uma diminuição, 1 ponto e uma diminuição, e vamos fechar com 6 diminuições e fechar também o anel mágico, tá? Agora, da mesma forma, é o fechamento. Então, vamos fechar, começando com 3 pontos e uma diminuição, ok? Vou fazer aqui pra vocês como que eu faço a diminuição. Então, 1, eu não vou marcar aqui, porque ele já tá aqui mais ou menos como a gente começou, né? Tem uma marquinha, dá uma diferencinha, então não preciso marcar, mas se vocês quiserem marcar, pode ficar à vontade. Então, 2 pontos, 1, né? 2, 3, e a diminuição nós pegamos uma laçadinha de fora, a outra perninha de fora, puxamos e fazemos uma diminuição, ok? Mais uma vez. 1, 2, 3 pontos, laçadinha de fora, opa, puxa outro, puxa e uma diminuição. E assim a gente vai fazer por toda a volta, tá? E depois, 2 pontos, uma diminuição, 1 ponto, uma diminuição, 6 diminuições e fechamos o anel mágico, ok? A gente termina de encher e fecha o anel mágico. Então, vou continuar aqui as minhas diminuições e já voltamos, certo? Finalizei a carreira aqui com 2 pontos e uma diminuição. Vamos encher mais um pouquinho. É importante que a gente faça isso aos poucos para ir modelando a bolinha do nosso sorvete, ok? Sempre deixando um espacinho para ir preenchendo de acordo com o que a gente for fechando, porque eu gosto dele bem fechadinho, bem cheinho, sem nenhum espaço vazio, tá? Ó, aqui agora vamos fazer 1 ponto, uma diminuição, 6 diminuições, vamos colocar um pouquinho mais de enchimento pra gente fechar. Colocamos mais um pouquinho de enchimento, finalizamos aqui a carreira de 1 ponto e uma diminuição.
Importante sempre colocar o enchimento suficiente, não para ficar estufado o trabalho, né? Mostrando o enchimento. Ó, a importância dessa fenda, desse material, desse equipamentozinho aqui, é fazer esse movimento, porque quando ele prende lá e você torce assim, ó, a fibra fica bem certinha lá dentro, tá? Agora vamos fazer 6 diminuições, colocar um pouquinho mais de enchimento e eu vou fechar com vocês. 6 diminuições. Então, 1, 2, 3. Não vai dar pra fazer as 6 diminuições, porque senão vai ficar bem apertadinho, não vai ter como a gente colocar mais. Então, a gente já puxa o fio, arremata. Aqui a gente vai colocar mais enchimento. E à medida que você vai pondo o enchimento, a gente vai empurrando ele para as paredinhas, para ele ficar bem preenchido, ok? Vou colocar mais um pouquinho só, pra ele não ficar com a pontinha aqui amassadinha. Já tá bom. E agora a gente vai fechar. Então, com uma agulha de tapeceiro, nós vamos pegar as alcinhas de fora, essas alcinhas de fora do nosso trabalho, todas elas, ó, dessa forma. Fazendo esse movimento, ó, de fora pra dentro, de fora pra dentro, de fora pra dentro. Vamos fazer em todas elas. Essa é a última e a gente vai puxar e ele vai fechar, ok? A gente introduz no meio, vamos até uma parte, né, na cor que a linha, porque é uma linha mesclada, então a gente tem que ir na cor que tá na agulha, né? Então, a gente vai e volta algumas vezes em alguns lugares. Ó. E finalizamos, então, o nosso sorvetinho em amigurumi chaveiro, ok? Agora, para fazer esse efeitozinho aqui de confete, a gente vai colar com a cola de silicone líquida. Para artesanato. Eu vou colar pompons, mini pomponzinhos. Em cima do nosso trabalho. Aleatório, tá, gente? Não tem lugar certo. Vocês analisem uma quantidade para não ficar nem muito carregado e nem falho. Eu acho que já tá, né? Talvez mais um. Acho que já tá. Ele é pequenininho, né? E o tamanho, pessoal, do chaveiro de vocês, aqui se vocês quiserem ele maior, é só aumentar a quantidade aqui embaixo de carreiras, seguindo esse mesmo padrão, um aumento, né, e uma carreira de ponto sobre ponto, tá?
E o sorvetinho também da mesma forma, se você for aumentar mais, à medida que você aumentar aqui, aqui também vai aumentar, e você faz mais carreiras de ponto sobre ponto e depois diminui, ok? Agora, nós vamos, com a ajuda de um alicate, vamos colocar a nossa argolinha. Então, com a ajuda de 2 alicates, eu venho, abro a argolinha, passo ela aqui, ó. Do meio do trabalho, pegando uma alcinha. E agora é só fechar. Fechamos a nossa argolinha. E tá pronto o nosso chaveiro. Fofinho, né, gente? Esse aqui nas feiras que a gente faz é campeão de vendas, todo mundo quer, porque é muito fofinho, né? As crianças ficam apaixonadas. E vocês podem fazer, pessoal, para vender, para presentear, né? Uma forma aí de ajudar no orçamento de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Usem a criatividade de vocês para fazer o sorvetinho na cor que vocês quiserem, tá? Ali a gente já fez de uva, verdinho, ó, mostrar pra vocês aqui o que eu já fiz, ó, verdinho. E esses faltam ainda colocar a argolinha do chaveiro, tá? Esses aqui são pra nossa próxima feira que a gente vai fazer. Estou repondo o nosso estoque de chaveirinho de sorvetinho, ok? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.